Bom, querido estudante, nessa questão pede-se para que se calcule o valor do calor de combustão, o ΔH, da queima do metano, CH4. A equação que representa a combustão do metano foi dada. E ele deu também 3 equações de ΔH conhecido. Então, uma maneira de resolver essa questão, sem sombra de dúvidas, é manipular algebricamente as 3 equações de ΔH conhecido. Traduzindo, é possível resolver usando a lei de Hess. Considerando que essa seja a nossa primeira equação, essa a segunda e essa a terceira, se formos resolver por lei de Hess, temos que tomar a decisão quanto ao que fazer, como manipular cada uma dessas 3 equações, para que a soma algébrica dessas 3 gere a equação de ΔH desconhecido. Uma vantagem que a gente tem é que as 4 equações já estão individualmente balanceadas. Então, qual é a nossa missão? Perceber como que a soma das 3 e a manipulação das 3 primeiras levaria à obtenção da última de ΔH desconhecido. Para isso, nós vamos pensar o seguinte: qual das 3 é a única que o CH4 participa? A equação 3. Você precisa, na equação de ΔH desconhecido, do CH4 no reagente. Aqui ele está no produto. Então, recomenda-se inverter a última equação. A quantidade que ele participa, o metano, da reação 3, é 1 mol. E a gente precisa de 1 mol dele. Então, se a quantidade é igual, basta inverter. Não é necessário multiplicar por nenhum fator. Que outra dessas equações me fornece, por exemplo, água? Apenas a equação de número 2. Então, se eu preciso dele no produto na equação de ΔH desconhecido e na reação 2 ele está no reagente, recomenda-se inverter para que ele tome posição semelhante na equação 2 à da equação de ΔH desconhecido. Quantidade que eu preciso? 2 mols de água líquida. E na equação 2 só tem 1 mol. Então, sugere-se que além de inverter a equação 2, se multiplique coeficientes e ΔH por 2. Na primeira, a tendência é a gente mantê-la. E por que deve-se manter a primeira equação? A primeira se mantém, pois precisamos do CO2 dela para que na soma algébrica ele apareça no produto. Ele já está no produto da primeira e nós precisamos dele na equação de ΔH desconhecido no produto. Então, se a posição é a mesma, não vamos inverter, vamos manter. E a quantidade dele na equação 1 é 1 mol. Se a gente precisa dele na equação de ΔH desconhecido 1 mol, as quantidades são iguais. Portanto, vamos apenas manter, sem fazer nenhuma multiplicação ou divisão. Decidido quais são as manipulações que têm que ser feitas com cada uma das equações, vamos ver qual é o resultado dessas manipulações. Na primeira, C, grafite mais O2 gasoso, formando CO2 gasoso e o ΔH de menos 94,1 kcal. A segunda, invertendo o que é produto, passa a ser reagente. Então fica 1 mol de H2 gasoso. Esqueci de um detalhe. Temos que multiplicar todos os coeficientes por 2. Então, ao invés de 1 mol só de H2, nós vamos multiplicar e vai ficar 2 mols de H2. Ao invés de meio mol de O2, multiplicando por 2, fica 1 mol de O2, formando o que é reagente passa para o produto. 2 mols de H2O líquido, já que não podemos esquecer de multiplicar os coeficientes por 2. O ΔH, além de passar a ter sinal contrário, ou seja, negativo, ele será multiplicado por 2. Isso vai gerar um valor igual a menos 136,6 kcal. Terceira equação. Apenas invertendo, o reagente único passa a ser CH4 gasoso. E os produtos passam a ser 1 mol de grafite mais 2 mols de H2 gasoso. E o ΔH agora terá sinal contrário. Então, agora passa a ser mais 17,9 kcal. Agora sim, eu somo algebricamente as 3 equações
e somo os ΔHs para obter o ΔH da equação de ΔH desconhecido. Assim nós temos 2 mols de H2 gasoso na segunda equação, menos 2 mols de H2 gasoso no produto da terceira equação, cancelados. O saldo é zero. Além disso, 1 mol de grafite da primeira equação no reagente, menos 1 mol de grafite no produto da terceira, dando saldo zero, por isso cancelado. O restante comporão a equação final. Dessa forma, teremos 1 mol de CH4 gasoso, mais 1 mol de O2 na primeira, mais 1 mol de O2 gasoso na segunda, dando como resultado 2 mols de O2 gasoso, formando 1 mol de CO2 gasoso mais 2 mols de água líquida. E o ΔH dessa reação será a soma dos 3 ΔHs, cujo resultado é de menos 212,8 kcal. Eis o resultado pedido pela questão. Vindo nas alternativas, a resposta correta seria a letra A.